Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com configuração básica do dispositivo. Nomes do dispositivo. Então, a primeira etapa ao configurar um switch, por exemplo, é atribuir a ele o nome de dispositivo exclusivo ou o nome de host. Imagine que você tem essa situação aqui, você tem uma empresa que tem 3 andares, em cada andar tem um switch ou um conjunto de switches. Ora, quando você acessar um determinado switch, se você não fizer a configuração do nome dele, vai aparecer só switch e maior que é o modo usuário. Ora, seria interessante que quando você entrasse, em vez de mostrar switch, mostrasse, por exemplo, SW, uma sigla, contração do switch, andar 1, andar 2, andar 3. Porque imediatamente você se localiza. Poxa, eu estou aqui no switch 3. Olha, não é no switch 3 que eu quero fazer a manutenção, é no switch 2. Aí você vai para o switch 2. Então é interessante que você coloque o quê? Um nome para cada host, cada ativo, roteador e switch, ok? Muito bem, então para configurar o nome de host, né? Evidentemente que você está tendo acesso aqui ou através da porta de console, né? Ou através de um telnet ou um SSH. Então, considerando a porta de console, por exemplo, você vai dar aqui, ó, vai estar no modo usuário, você vai dar enable, vai passar para o modo privilegiado. Como é que eu sei? Porque mudou de maior que para hashtag ou cancela. E você vai dar aqui configure terminal para entrar no modo de configuração global, que é onde se altera o nome do host. E aqui, observe mais uma vez que muda o prompt, fica switch config, que está no modo de configuração global, com o cancela hashtag. E temos aqui hostname sw-flower-1. E quando você dá um enter, imediatamente entra em operação o nome do host alterado. Fica sw-flower-1 config hashtag ou cancela. Na minha época eu chamava de cancela. Tá? Muito bem. Então, limitar o acesso ao dispositivo. Etapa 1. Proteja o dispositivo de rede para limitar fisicamente o acesso, colocando, por exemplo, em um Are Closed e bastidores trancados. Etapa 2, impõe as senhas seguras, pois as senhas são a principal defesa contra o acesso não autorizado ao dispositivo de rede. Pessoal, é o seguinte, esses equipamentos, switches, roteadores, tem que ficar num ponto de presença, tem que ficar num armário, tem que ficar num rack, tem que ficar numa área, numa sala restrita de acesso físico. Tá? O Are Closed é um ambiente, uma sala onde você possa colocar, essa sala não precisa ser muito grande, dependendo do tamanho, ela tem que ser refrigerada, mas o switch vai ficar no rack, os roteadores, e que tem que ter um nível de segurança. Tá? E esse nível de segurança, além deles, fisicamente a pessoa não chegar indevida até esses equipamentos, também tem as senhas, né? Que você tem que colocar para acesso aos equipamentos. Então, limite o acesso administrativo da seguinte maneira, tá? Protegendo o acesso administrativo, proteger o acesso do modo privilegiado, do modo usuário e do modo telnet, né? E outras tarefas, criptografar todas as senhas e fornecer um aviso legal. Use senha forte como sugerido, tá? Então você vai escolher uma senha, né? Já sabe, tem aquela noção de internet e tal. Então o que ele sugere? Use senha com mais de 8 caracteres, use uma combinação de letras, maiúsculas e minúsculas, números, caracteres especiais e sequência de números. Evite usar senha para todos os mesmos dispositivos, a mesma senha. Não use palavras comuns, pois é fácil adivinhá-las. Ele coloca aqui em vermelho. Para sua conveniência, nossa conveniência, a maioria dos laboratórios, exemplo deste curso, usam senhas simples, mais fracas, tipo Cisco ou CLES. Nós vamos adotar o padrão de usar todas as nossas senhas em laboratório, Cisco, ok? Então, para proteger o acesso privilegiado, use o comando Enable Secret. O que é o Enable Secret, pessoal? Quando você estiver no modo usuário, né, que é o que tem o cancela, que tem o maior que, e você der um enable, e tiver o comando enable secret configurado, nesse momento ele vai te pedir qual é a senha para passar do modo usuário para o modo privilegiado. Esse comando aqui, enable secret, você vai colocar aqui para nosso internamente aqui Cisco, né? Mas se for o equipamento real, você vai usar todas aquelas prerrogativas para a criação de senha que nós mostramos anteriormente. Então, o Enable Secret, ele vai exigir que na passagem do modo usuário para o privilegiado, você digite a senha que foi devidamente cadastrada. Proteja o acesso ao usuário, configurando na linha de console a seguinte forma. Muito bem, quando eu tiro o switch da caixa, eu tiro o roteador, eu vou conectar através da porta de console
E essa porta de console eu vou usar um cabo específico no meu notebook ou no meu desktop e vou usar o PUT, por exemplo, ou o Teraterm. Muito bem. Então, quando eu dou Enter, imediatamente vai aparecer o quê? O prompt do roteador do switch, mostrando já o modo usuário. Se a gente quiser colocar uma senha para não permitir o acesso ao modo usuário, sem que digite a senha, o comando é esse aqui, ó. Estando já no switch, aqui é o exemplo é switch, no modo de configuração global, você vai digitar line console 0. Depois você vai colocar password e Cisco, por exemplo, né? Password é o parâmetro que você tem que usar. Então, password Cisco, password class. Né? E depois você vai ligar, ativar, porque só colocar a senha não para o modo de console não ativa. Você tem que colocar a senha e ativar, login, né? Para proteger o acesso Telnet ou SSH remoto, né? Aí você já vai fazer o seguinte comando, também no modo de configuração global, você vai dar line VTY de 0 a 15, vai entrar com o password, no caso nosso aqui específico Cisco, e vai ligar, vai dar o login. Então, mostrando aqui um resumo. No modo privilegiado, ó, você está aqui no switch, flower 1, config, você dá enable secret class e dá um exit. Né? Depois você dá um disable, ou você também pode dar outro exit. Aqui você já está no modo usuário. Então, se você der o enable aqui no modo usuário, ele vai te perguntar agora qual é a senha, para poder passar para o modo privilegiado. Se aqui você, evidentemente, digitar errado, não vai passar para o modo privilegiado. Tá? Aqui eu já teria a configuração para o modo de console, a linha de console. Então, no modo de configuração global, line console 0, password Cisco, login e exit. Observe que com o exit eu volto para o nível anterior que eu estava, que é o modo de configuração global. E para fazer a configuração do Telnet, por exemplo, line VTY 0 a 15, password Cisco, login. E aqui eu também daria o exit e voltaria para o nível anterior. Muito bem. Os arquivos startup config e running config exibem a maioria das senhas em texto simples. Esta é uma ameaça à segurança, pois qualquer pessoa pode ver as senhas caso tenha acesso a esses arquivos. Tá? O que ele está dizendo aqui? Ó? Vou voltar aqui ao slide anterior. Quando você coloca aqui Enable Secret Class, esse Enable Secret Class, ele vai pegar essa palavra class e vai criptografar. Se você der um comando show running config, ele vai mostrar a configuração em execução. Se é um show startup, vai mostrar o arquivo de configuração. Esta senha Enable Secret, ela vai estar criptografada. Mas estas senhas aqui, line console 0, password Cisco, e na line VTY 0 a 15, password Cisco, vai estar em texto claro. Se você der um show running config, vai aparecer lá, password Cisco. Password Cisco. Poxa, isso não é interessante. Por quê? Porque pode ter alguém olhando, vendo, tendo acesso a esse arquivo e vai, olha, a senha aqui é Cisco. Né? Então, nesse caso, você vai usar o comando de configuração global, Service Password Encryption, que você vai criptografar todas as senhas. Tá? Então, quando você der esse comando aqui, ele vai pegar as senhas do Line Console 0, da VTY de 0 a 4 e de 5 a 15 e vai criptografar. Essa criptografia aqui, pessoal, que ele faz não é uma criptografia muito forte, mas pelo menos evita de você estar manuseando aqui o arquivo, como eu estou mostrando aqui para vocês, e ter alguém aqui bisurando, olhando por cima do seu ombro, é o que ele diz aqui, né? Observando e tentando identificar qual é a senha que você está utilizando. Pelo menos evita isso. Banner. O que é um banner? O comando banner, M-O-T-D, message of today. Ou seja, o banner é quando você colocar, por exemplo, no modo de console de um enter, e vai mostrar essa mensagem. Olha, esse dispositivo é somente para pessoas autorizadas. Alguma mensagem assim que diga que é para manter-se afastado se você não for a pessoa autorizada. Como é que você vai colocar? É o banner, espaço, M-O-T-D, message of today. Você vai dar um espaço e vai usar, por exemplo, cancela. Por exemplo, hashtag. Aí você escreve lá, ó, apenas pessoal autorizado. No final, você bota o outro cancela, o outro hashtag, para finalizar. Você pode usar qualquer um desses caracteres para iniciar e finalizar a mensagem. O dólar, o percentual, etc. Qualquer um. Desde que ele não se repita dentro do texto que você está colocando. Ok? Muito bem. Então, aqui o exemplo, né? Você vem aqui na configuração global, você dá o comando Service Password Encryption, e aí você vai dar Enable Secret Class,
né? O Enable Secret já faz automaticamente a criptografia, independente do CEF Password. Aí você vai entrar com Line Console 0, password Cisco, login exit, Line VTI 0 a 15, password Cisco, login e end. Tá? Com isso, com esse comando, todos esses dois que seriam em texto claro vão ficar também criptografados. Ok? Então, salvar o arquivo de configuração de execução. Toda a configuração que se você estiver fazendo no switch ou no roteador, essa configuração está apenas na memória RAM. Se desligar, vai perder as configurações. Então, você precisa salvar essa configuração num arquivo de configuração. Configuração de inicialização. Tá? E como é que se faz essa salva? É com esse comando bem aqui, ó, copy running config, ou seja, o que está em execução, a configuração de execução, para a configuração do startup. Né? Esse é o comando, copy running config, startup config. Você vai pegar o que está em memória RAM e salvar na NVRAM. Você vai ver você vai pegar a configuração que está em execução e salvar no arquivo de configuração. Que quando a máquina der um start novamente, por isso chama de startup config, quando ela der um start novamente, vai pegar esse arquivo e montar de novo a configuração na memória RAM. Ok? Muito bem, então, alterar as configurações de execução. As alterações de configuração não tiverem o efeito desejado, elas poderão ser removidas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você está aqui fazendo algumas configurações da memória RAM, né? E quando você faz a alteração na memória RAM, o seu arquivo de startup config, ele ainda é o antigo, ou seja, quando você inicializa a máquina, que já tem um arquivo de configuração, está igual o que está na memória RAM e o que está na NVRAM. Se você altera na RAM, evidentemente que a NVRAM não foi alterada, a não ser que você faça o quê? Copy, running config, startup config. Muito bem, você fez a alteração aqui e verificou que a alteração não foi muito legal, o que você pode fazer? Um reload. Você abandona o que está em memória RAM e carrega novamente o que está na startup config. Ou seja, volta o backup do que estava em produção. Evidentemente que isso, para você fazer, você tem que considerar horários que a empresa não esteja em utilização para não estar parando os serviços da empresa. Né? Muito bem. E como alternativa, se as alterações desejadas forem salvas na configuração e inicialização, poderá ser necessário limpar todas as configurações. Ou seja, se você quer apagar todas as configurações, você dá o comando erase startup config. Isso apaga toda e qualquer configuração nos roteadores e nos switches. Né? Se tiver na NVRAM, vai para o espaço. Muito bem. Capturar a configuração em um arquivo texto. Tá? O que é a finalidade disso aqui? É você ter uma salva da sua configuração. Você fez a configuração na memória RAM, fez vários comandos, salvou, copy, running config, startup config, salvou na NVRAM do seu switch, do seu roteador. Mas além de estar na NVRAM do roteador, você quer ter uma salva com você quer estar no pendrive, você quer salvar no seu HD, você quer colocar na nuvem uma configuração do seu switch, do seu roteador. O que você pode fazer? É o que ele mostra aqui. Você vai entrar aqui no PUT, ele está dando o exemplo do PUT, e na opção de login, você vai alterar aqui, ó, todas as sessões, o output das sessões vai ser jogada para esse arquivo aqui, no caso aqui, mais switch logs. Então, ou seja, tudo que mostrar na tela vai ser salvo nesse arquivo, tá? Então, aí você, depois que fez isso aqui, evidentemente entrou com o Telnet ou entrou com a porta de console, você vai dar o show running config ou o show startup config. O que for mostrando na tela, ele vai imediatamente salvando para esse arquivo aqui, de texto. Né? Depois que você terminar, você volta ao login e breca para parar de capturar a tela e jogar para esse arquivo. E lá no arquivo você vai estar com uma cópia da configuração ou running config ou startup config. Ok? O arquivo texto criado pode ser usado como registro de modo de implementação atual do dispositivo e ser usado para restaurar a configuração. Seria necessário editar o arquivo antes de usá-lo para restaurar essa configuração salva. Quando você faz essa salva usando o PUT, evidentemente vai alguns caracteres de controle que não são desejados. Caso você queira trazer esse arquivo de configuração que está em texto no pendrive, por exemplo, de volta para um roteador, de volta para o switch, ou colocar em outro equipamento. Imagine que aquele equipamento sofreu uma pane e você tem que substituir. Você tem um arquivo de configuração, você pode levar esse arquivo de configuração para um novo equipamento. Só que esse arquivo de configuração ele tem que ser editado. Você tem que entrar e apagar alguns caracteres especiais que vão ficar lá.
tá? E para restaurar esse arquivo, depois que ele estiver limpo, tirado toda a sujeira, digamos assim, você vai entrar no modo de configuração global do dispositivo, copiar e colar o arquivo texto. Vai copiar, né? Você está lá, abre no Notepad, por exemplo, esse arquivo, você copia e vai para o modo de configuração global e cola. E ele vai estar, como se diz, sendo digitado naquele momento, todos os comandos que você está copiando, colando na área do PUT, no modo de configuração global. Ok? Definição. Ok, nos encontramos no nosso próximo vídeo.